1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 15, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Bem, você pode se assentar. Meus irmãos, ouvir não nem sempre nos soa bem. Você convive com uma pessoa e a pessoa te diz não, 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 não. É ruim a beça isso, né? Eu confesso que às vezes eu tenho muitos nãos na boca e às vezes eu percebo que isso não soa bem as pessoas que convivem próximas a mim. E para uma criança, especialmente, falo quando eu era criança, até pré-adolescente, aquele período que você via muitos nãos da mãe, aquilo às vezes irritava, eu ficava bravo com a minha mãe. Não soa bem no primeiro momento. Hoje em dia, os adultos, as crianças talvez ainda não entendam isso, ou os adolescentes, eu imagino que já começaram a entender um pouco melhor. Eu lembrei que eu também, adolescente, não gostava de ouvir não. Mas os adultos, e de uma forma muito especial aqueles que já são pais, quando você para pensar no não que você ouvia na tua infância, na tua adolescência, hoje em dia você já compreende de uma outra forma. Hoje em dia você sabe que aquele não que você ouvia e que não te soou bem, na verdade, era uma proteção dos pais, do seu cuidador, para que você pudesse não se dar mal na vida. Hoje eu entendo isso, mas nem sempre eu entendia. Ouvir não parece que a pessoa está contra a gente, que a pessoa não é nossa amiga, não gosta da gente, não vai com a nossa cara. Muita coisa dessa pode se passar. E aqui, nesse texto, eu vejo esse texto como uma solene e exemplar advertência de Deus para mim e para você, usando uma pancada de nãos. Eu li aqui, se eu contei bem, eu li 8 nãos. Posso ter errado algum aqui. Você vê não, 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 não. E esse não
não necessariamente não faça isso ou não faça aquilo, mas a negativa de uma atitude que é o ideal para nós seguirmos. Aqui, do que o texto está falando? O texto está falando de um grave perigo, a exemplo daquilo que aconteceu com o povo no deserto, e um povo em que muitos ficaram prostrados no deserto, a maior parte deles, de todos que saíram do Egito, os irmãos sabem, somente Josué e Calebe é que entraram na terra prometida. Nem Moisés, não por conta disso aqui que nós vamos ler, mas por causa de uma outra situação, mas os demais, todos eles, claramente, a gente compreende que eles não foram salvos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa solene e exemplar advertência, usando esse exemplo deles, lá no passado, mas de algo que está escrito, está registrado como um aviso para nós em que já são chegados o fim dos tempos. É o que está aqui escrito no verso 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, como exemplo, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, quanto mais próximo do retorno do Senhor Jesus, mais esse alerta aqui precisa soar dentro de nós. E é por conta disso que nós vamos meditar aqui. E esse alerta falava sobre o quê? Um alerta desse grave perigo do crente, nesse tempo do fim, gerar ídolos no seu coração, no lugar do governo de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando Paulo conclui o assunto, conclui fazendo uma transição para uma continuidade do que ele faria, ainda falando sobre a idolatria. Ele diz o seguinte no verso 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Então, tudo o que ele acabou de falar, do verso 1 ao verso 13, ele está falando de algo, dando um embasamento para dizer algo, uma ordem de Deus para nós, no tempo do fim dos séculos. Fugir da idolatria. E ele diz o seguinte: eu falo como a entendidos, eu falo como quem tem sabedoria. Lembra dos 3 conselhos? Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Então, nesse tempo em que falta pouco, há aqueles que desejam ter sabedoria, é o que Paulo diz aqui, falo ao entendido, julgai, nós devemos, então, fugir dessa idolatria. A idolatria de um jeito bem simples para nós conceituarmos, a idolatria é quando você e eu colocamos no nosso coração qualquer coisa ou qualquer ser no lugar do Senhor. É quando, no lugar de nós sermos governados pelo Senhor Jesus Cristo, nós sermos governados por aquilo que nós queremos idolatrar. Sábado, eu falava com os irmãos, lá em Campo Grande, sobre isso, mas de uma outra maneira. Falando sobre a necessidade que nós temos de acolher o Rei Jesus na nossa vida. Quando nós lemos o texto aqui, nós vemos exemplos dessa idolatria bem peculiares, que eu vou chamar aqui com outros nomes, um pouco diferente do que está aqui nos versículos. Versos 7 a 10, nós temos esses exemplos de idolatria. Versículo 7, nós vemos aqui a idolatria da impaciência. Por que impaciência? Olha o que diz o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles,
conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Mas está falando do quê? Estamos falando do que aconteceu, está registrado lá em Êxodo, no capítulo 32, versos 1 a 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, aí já não é mais meu povo, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, não foi que eu tirei do Egito, não. Aí Deus já, desse jeito não é meu povo, não. Se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O texto é claro em dizer, versículo 1 de Êxodo 32, porque Moisés estava demorando a descer do monte, Moisés tinha subido para receber da palavra de Deus. Eles então se impacientaram e resolveram criar um objeto a que eles pudessem celebrar, adorar. E convenceram Arão para isso, aquele que estava tomando conta deles. Isso é um claro exemplo, toda a história em Êxodo 32, essa narrativa, de como os servos de Deus têm se impacientado no retorno de Moisés, figurado ali, de Cristo, figurado por Moisés, convencendo, argumentando aqueles que deveriam apacentar o povo de Deus a fazerem aquilo que o povo queria, colocando no lugar de Cristo qualquer outra coisa para que pudesse ser o centro da sua adoração. Então, muitas vezes nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa impaciência de querermos já estar com o Senhor para sempre, isso pode estar nos levando, queridos irmãos, a uma impaciência de colocarmos no lugar da nossa entrega a Cristo qualquer pessoa ou qualquer coisa. Jesus deixa de governar o nosso coração para que a nossa vida passe a girar em torno daquilo que nós queremos idolatrar. Você sabe da esperança da glória, você sabe que Jesus vai retornar, só que você pode estar achando que está demorando. Já que você está aqui nessa terra, eu vou viver a vida de maneira que a minha vida gire em torno dessas coisas aqui da terra. Isso é a idolatria da impaciência. Uma outra idolatria, versículo 8 de 1 Coríntios 10, eu chamo da idolatria dos prazeres. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. Do que o texto está falando? O texto aqui, ele está mencionando Números capítulo 25. Números capítulo 25, versos 1 a 9. E Israel
deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. À vista de Moisés e de todo o povo. A idolatria dos prazeres é quando nós, nesse tempo do fim, nós não temos o mínimo de pudor, e a prática do nosso pecado que vai satisfazer a nossa carne, para nós, tanto faz, tanto fez se o outro fica sabendo. Fazemos e fazemos com as pessoas sabendo. A idolatria dos prazeres. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que a minha carne gosta. E problema do pastor, problema do irmão que está vendo, está sabendo, problema da minha família, problema do meu colega de trabalho, problema da sociedade. O que importa é eu fazer a minha vontade, satisfazer a minha carne. Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim também. Nós agimos assim também. Uma terceira idolatria, eu chamo de idolatria da insatisfação, verso 9 de 1 Coríntios 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Por que idolatria da satisfação, da insatisfação? Números 21, abra comigo, por favor. O verso 9 de 1 Coríntios 10, ele fala: e não tentemos a Cristo. Então, essa atitude aqui é uma atitude direta contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Números 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, ele entregou os cananeus e os israelitas, destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquela cidade, com a dificuldade aqui de leitura, meus irmãos, perdão. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do mar,
vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Aí o que o povo falou? Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Dá uma pausa aqui. De que pão que eles estavam falando? Esse pão tão vil. Não é EBD, mas pode falar, fica à vontade. De que pão que eles estavam falando? O povo no deserto tinha um pão que eles comiam, e eles estavam enfastiados desse pão, do maná. Ok, está de acordo, confere. Aí continua. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Queridos, confere que é o maná. Eles ficaram com nojo do maná. Não aguento mais comer maná. Por que Paulo, no verso 9 de 1 Coríntios 10, ele fala: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes? Porque quando eles falaram que estavam enojados do maná, isso simbolizava que eles estavam enojados do pão vivo que desceu do céu, Cristo. O maná não me satisfaz mais. O pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, não me satisfaz mais. Cristo não me satisfaz. Então, por isso, eu estou tentando a Cristo. E quantas vezes, na nossa vida, Jesus não é o suficiente? Termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso amigo, não nos satisfaz. Ter uma vida com Cristo não é suficiente para nós. Sempre a gente precisa de um negocinho para acrescentar. Lembra daquela mensagem Insaciáveis? Se eu não me engano, preguei com base num salmo falando exatamente sobre isso. Que eles comiam, comeram bem, mas mesmo assim não ficaram satisfeitos. Essa é a idolatria da insatisfação do crente que tem Jesus, ou melhor, não tem, porque se de fato ele tivesse a Jesus, ele ficaria plenamente satisfeito. Se de fato nós temos a Cristo, Cristo nos satisfaz. Mas se, por exemplo, no culto ao Senhor, louvor ao Senhor, oração e palavra cristocêntrica não nos satisfaz, nós não temos Jesus. Nós estamos enfastiados do pão vivo que desceu do céu. Se Jesus não é o centro da nossa vida, se não encontramos plena satisfação nele, nós também estamos tentando a Cristo, a idolatria da insatisfação. A quarta idolatria que eu enxergo aqui, vou chamá-la de idolatria da insubmissão. Por quê? Versículo 10. Como assim, irmão? O texto está dizendo: não murmureis. Calma, vamos chegar lá. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Do que esse texto está falando? Está falando de Números também. Números, capítulo 16,
versos 41 a 50. Que momento era esse? Era um momento logo após o tempo em que Datã, Coré e Abirão pereceram porque eles tentaram assumir a liderança do arraial de Deus. E tem aquele episódio da terra engolindo as tendas deles. Aí o que acontece no dia seguinte, verso 41? Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Aquele povo foi testemunha da correção e do exemplo que Deus estava dando àquela rebelião. Aí o que eles foram fazer? Eles não aceitaram a correção de Deus. Eles não aceitaram a maneira de Deus deixar o exemplo para que eles não voltassem, o povo não voltasse a praticar aquela rebelião. O que eles fizeram? Vocês mataram aquele povo, foi o que eles disseram. Eles foram insubmissos à correção de Deus. Nós, muitas vezes, nesse tempo, irmãos, nós colocamos como centro da nossa vida, governando o nosso coração, essa insubmissão à correção de Deus. Deus traz uma palavra que nos confronta e nós não queremos receber. Deus usa alguém para falar para nós que nós estamos errados, com base bíblica, e nós não queremos aceitar. Nós meditamos na palavra e a palavra confronta o nosso coração, mostra a sujeira do nosso coração, e nós não queremos meditar nela, naquilo. Achamos que não é para nós. Por quê? Porque em nosso coração existe essa idolatria, a idolatria da insubmissão a Deus. Nós não aceitamos ser corrigidos por Deus. Por isso, Paulo ele faz essa solene advertência aqui, para quem são chegados os fins dos séculos, a nós fugirmos da idolatria, daquilo que quer nos atrapalhar, a nós sermos governados pelo Rei Jesus. Então, como nós podemos fugir dessa idolatria? Versículo 1. Não ignore a palavra de Deus. Quando ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E onde é que está essa informação?
nos textos que nós acabamos de ler, nas Escrituras. Então, a primeira orientação de Deus para que você e eu fujamos dessa idolatria que tenta se instaurar no nosso coração é nós não ignorarmos a palavra de Deus. E eu incluo nisso o Antigo Testamento também. Romanos, capítulo 15, versos 2 a 4. Portanto, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus é um ensino que nos fortalece na caminhada. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está falando, a Bíblia está escrita, e aqui mencionando o Antigo Testamento, para que nós aprendamos como nós termos paciência e sermos consolados, gerando no nosso coração esperança. É um ensino que fortalece a mim e a você na caminhada. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, a ausência desse ensino faz com que nós deixemos de nos fortalecer na caminhada. Aprendendo na palavra de Deus, nós somos fortalecidos a nós dizermos não à tentação quando ela surge. O outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 a 12. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é aprovado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos a que Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro falando, naquele paralelo do agora, olha, agora nós passamos por sofrimentos, mas ainda agora nós nos alegramos muito no Senhor Jesus. E aí ele dá o exemplo, olha, o que está escrito lá pelos profetas, está escrito não para que fosse para eles, mas está escrito para nós nesse tempo. Eles ministravam para nós entendermos que os sofrimentos de Cristo já estavam profetizados e a glória que viria a Cristo já estava profetizada, para que nós possamos compreender que nós passamos por sofrimentos, mas quando Jesus se manifestar, quando Ele retornar, aí então nós teremos a alegria eterna com Ele. Então, quando nós não ignoramos a palavra, nós temos esse roteiro da história da redenção que refina a nossa fé, que purifica a nossa fé. Quando olhamos para a palavra e vemos vários irmãos passando por sofrimento, conforme o texto bíblico nos mostra aqui, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento,
Isso refina a nossa fé, a nós compreendermos de verdade que a graça não nos isenta do sofrimento. Não ignorar a palavra faz com que você e eu não fiquemos reféns daquilo que quer governar o nosso coração. Mas nós entendemos que crente sofre sim. Outra verdade disso, quando nós não ignoramos a palavra, isso é um conteúdo que aquece o nosso coração. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versos 25 a 32. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Abriram-lhe-se então os olhos, e o conheceram. Pulei versículo, né? Perdão. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, eles eram discípulos de Cristo. Eles foram ensinados diretamente pelo Senhor. Nos versículos iniciais, o texto fala que eles eram 2 discípulos do Senhor. Só que quando Jesus os fez compreender aquilo que a Bíblia já dizia, o coração deles foi aquecido. Não ignorar a palavra de Deus, irmãos, ainda que nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, não ignorar a palavra de Deus, mas nós compreendermos o que a Bíblia diz, isso aquece o nosso coração. A nós compreendermos o que a palavra diz, o que a Bíblia revela, isso aquece o nosso coração. Então, em primeiro lugar, para nós fugirmos dessa idolatria, não ignoremos a palavra de Deus. Segundo, para nós fugirmos da idolatria, versos 2 a 5 de 1 Coríntios 10. Não viva uma religiosidade hipócrita. Diz assim: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O batismo que aqui é mencionado, 1 Pedro 3, 18 a 22, revela que eles passarem pelo mar. O Luiz até comentava isso comigo domingo, ali na frente, de que eles terem passado pelo mar e eles terem ficado debaixo da nuvem. 1 Pedro revela que isso é símbolo do batismo. Então, Paulo aqui está dizendo que eles tiveram uma experiência similar a quando nós passamos pelas águas batismais. Versículo 3 fala da comida espiritual. Nós já vimos que a comida espiritual, o pão vivo que desce do céu, é Cristo. Jesus fala isso em João 6. Eles beberam da mesma bebida espiritual. E diz aqui o texto que essa bebida espiritual, ela veio da pedra espiritual, e diz que essa pedra era Cristo. Em João 7, a partir do verso 37, Jesus revela que ele era essa pedra espiritual, e ele faz um anúncio: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e rios fluirão do seu ventre, simbolizando o Espírito Santo que ainda seria derramado. Ou seja,
eles tinham comunhão com Cristo, comiam do pão vivo que desceu do céu, e eles bebiam do que simbolizava ali o Espírito Santo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. O comer e o beber não nos lembra também aquilo que nós celebramos uma vez ao mês? A ceia do Senhor? E claramente está escrito em 1 Coríntios, daqui do 10 ao 11 está escrito. A gente compreende melhor isso. Pode ser que você e eu sejamos batizados. Pode ser que você e eu participemos da ceia do Senhor. Mas Deus não se agrada da nossa vida. Assim como eles. Por quê? Por estarmos vivendo uma religiosidade hipócrita. Sabe onde a gente vê a explicação disso? Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. A partir do verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, o repouso da eternidade, a salvação, pareça que algum de vós fica para trás. Por quê? Aí ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse, assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Por quê? Porque ouvia a palavra, mas não tinha fé. Religiosidade hipócrita. Era por isso que Deus não se agradava deles. Religiosidade hipócrita. Então, como fugir dessa idolatria, além de não ignorar a palavra? Não vivermos uma religiosidade hipócrita. Você está fazendo o quê quarta-feira à noite, no dia de feriado? Eu ainda falo uma outra coisa, porque eu estou percebendo algo na maioria dos irmãos, mas eu não vou falar não, prefiro me calar. Prefiro me calar, porque Deus não mandou falar, então prefiro me calar. Algo que eu estou vendo daqui, olhando para o rostinho de cada um dos irmãos. Nós estamos fazendo o que aqui? Eu não queria vir não, mas tinha culto, né? Ficasse em casa. Eu não queria ler a Bíblia não, né? Mas, se eu não ler, né? Estou rejeitando a palavra, não leia. Eu não vou orar, eu não queria orar não, né? Mas eu vou orar, né? Porque se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Não ore. É simples assim, irmãos. Religiosidade hipócrita. Muitas vezes você e eu praticamos uma religiosidade fingida, querendo agradar as pessoas, querendo agradar uma suposta concepção religiosa, eclesiástica. Pare, irmãos. Nós precisamos parar com isso. Não dá tempo, irmãos. Hoje pode ser o último dia da nossa vida aqui na terra. Isso aqui está escrito para aqueles que são o tempo dos fins. Ok, muito breve volta o Senhor. E se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma? Religiosidade hipócrita, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Outra. Como nós fugirmos dessa idolatria que tenta roubar o lugar de Cristo no nosso coração? Não escolha o pecado. Verso 6 e verso 7 na parte A. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns
deles. O que o texto está falando aqui, irmãos? Que eles é que se fizeram idólatras. Não é que a idolatria chegou diante deles, ai, Senhor, eu não tive como resistir à idolatria. Não, irmãos, eles desejaram ser idólatras. Nós, muitas vezes, desejamos tirar Jesus do governo do nosso coração e colocar aquilo que nós bem entendemos. Idolatria que nós procuramos, nós escolhemos o pecado. Eles é que se fizeram idólatras, irmãos. E detalhe, o versículo 6 diz, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Foram eles que quiseram. Ai, eu não tive como resistir, o Senhor sabe que eu sou pó. Não, irmãos, assim, envergonha-se mesmo. É deliberadamente escolher o pecado. Não é um tropeço. Ai, eu tropecei. Amém. Pede perdão. Se arrependeu, pede perdão. Se não se arrependeu, se arrependa. É uma coisa o tropeço, outra coisa é escolher o pecado. E tem muita gente brincando de que serve ao Senhor Jesus, escolhendo o pecado. Tem a oportunidade de dizer não, mas prefere dizer sim ao pecado. Prefere dizer sim à fofoca. Tem muito crente fofoqueiro, linguarudo, que acha que fofoca não é pecado, vai para o inferno se não se arrepender. Tem muita gente se intrometendo na vida alheia. Tem muita gente bicuda com o outro, guardando rancor no coração. Escolhe deliberadamente o pecado. Tem muita gente que escolhe não perdoar. Tem muita gente que escolhe revidar. Tem muita gente que presta os seus ouvidos ao que não deveria. Que escolhe entregar os seus olhos aquilo que sabe que não é para colocar diante dos seus olhos. Quer ver um exemplo bobo? Quem aqui, não levanta a mão não, por favor, não levante a mão, não levante a mão. Quem aqui, nessa guerra, lá no Oriente Médio, assistiu cenas de pessoas mortas, de atos violentos e, consequentemente, pessoas mortas ali, ensanguentadas, feridas gravemente? Não levante a sua mão, por favor. Você sabia que para a Bíblia isso é pecado? Colocar violência diante dos seus olhos? Isso é pecado, irmãos. Você que escolhe. Não foi ninguém que colocou, te forçou a ver. Você que foi lá, provavelmente no teu celular, e clicou lá no videozinho para assistir, para ver a foto. Nós escolhemos o pecado, irmãos. Nós somos maus. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós escolhemos pecar. É simples assim, é dolorido, mas essa é a realidade. Quarto, como fugir da idolatria que tenta roubar o governo de Cristo no nosso coração? Não confiando em si mesmo. Versos 11 a 13. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. E aí, irmãos, eu me lembro de 2 Pedro, falando sobre um personagem muito conhecido nosso, 2 Pedro, capítulo 2. Porque o texto vem falando dos falsos profetas naquele tempo, dos falsos mestres agora com a igreja,
E aí vem falando da condenação que sofrerão aqueles que buscam, com as suas atitudes, a perdição. Aí, a partir do verso 6, o texto ele fala de um personagem muito conhecido nosso. Diz assim: e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aí olha o que o texto diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Confie em Deus. Não confie em você mesmo. Não ignoremos, me incluo, não ignoremos a palavra de Deus. Não vivamos uma religiosidade hipócrita. Não escolhamos o pecado e não confiemos em nós mesmos, mas confiemos em Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Amém? Vamos orar? Pai, nos ajuda, Senhor, a nós compreendermos a sua palavra, mesmo diante da minha incapacidade humana. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, que a urgência desse assunto, a necessidade de nós termos Jesus governando o nosso coração, não seja ignorado por nós, Senhor. Como o Senhor tem me falado, Senhor, sobre o governo do nosso coração, não está entregue ao Senhor Jesus. Se o Teu Filho não é o nosso Senhor, nós não somos Teus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, eu rogo a Ti. Ajuda-nos a não ignorarmos a Sua palavra. Ajuda-nos a não vivermos essa religiosidade hipócrita que muitas vezes nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a nós não deliberadamente escolhermos o pecado, Pai, como muitas vezes, lamentavelmente, Pai, nós escolhemos. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa-nos por isso. E ajuda-nos, Senhor, a nós não confiarmos na nossa força humana, na nossa capacidade, mas confiarmos que em Ti há escape. E o Senhor é poderoso para nos livrar quando nós afligimos a nossa alma diante de uma sociedade mergulhada no pecado, Senhor. Por favor, ajuda-nos a fugirmos dessa idolatria que ronda o nosso coração ou de que já está instalada no nosso coração. Essa idolatria, Senhor, muitas vezes da impaciência, de não querermos aguardar o Teu retorno, Senhor, de ficarmos impacientes e sairmos fazendo bobagem, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nós fugirmos, Senhor, dessa idolatria dos prazeres, ó Pai, que muitas vezes é o que a gente prefere, Senhor. Nós somos maus. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos dessa idolatria da insatisfação, quando Jesus não é o suficiente para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a fugir dessa idolatria à insubmissão, quando nós rejeitamos a Tua correção,
quando nós rejeitamos o Teu confronto, Senhor. Ajuda-nos, porque muitas vezes isso é o que governa o coração de alguns de nós. Por graça e por misericórdia nós te pedimos, ó Pai. Sela essa verdade em nós e ajuda-nos a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém.